Hello guys, I am Teacher Luciano e nesse vídeo a gente vai falar sobre o passado simples. Eu comi, eu cozinhei, eu corri, eu assisti. Vamos ver como a gente faz isso em inglês? Então aqui temos Simple Past, passado simples. Simple Past. E aqui tem assim, ó. We use Simple Past to talk about events and actions completed in the past. Que quer dizer, nós usamos o passado simples para falar sobre eventos e ações completos, tá bom? No passado, eu comi, eu cozinhei, eu corri, completo, ó, já tá lá no passado. A gente vai ver isso agora em inglês, como é que faz. E aí eu trouxe nesse vídeo a forma afirmativa, tá bom? Então, normalmente, usually we just have to add ed in the end of the verb. E aqui está justamente a explicação de como falar as coisas num passado simples. Aqui diz que nós apenas temos que adicionar esse ed aqui, ó. Apenas temos que adicionar ed no final do verbo e acabou, mais nada. Vamos lá ver aqui, eu coloquei nessa tabela, por exemplo aqui, simple present. O verbo look, look é olhar, tá bom? Look, olhar. Então, no simple past, vai ficar o que? Looked, looked. Porque é isso que a explicação aqui de cima deu, ó. Tá vendo o ed? Apenas temos que colocar o ed no final do verbo. Just have to add ed in the end of the verb. Então, se nós temos look aqui, como vai ficar no passado? Looked, tá? Então, olhar, olhei. Look, looked. E aqui a gente tem esse verbo aplicado num contexto. Por exemplo, você olhou para mim. Em inglês você diz you looked at me. Tá vendo aqui? Example, no exemplo. You looked at me. Você olhou para mim. You looked at me. Ok? Vamos ver o segundo exemplo aqui nessa coluna aqui do simple present, tá? O verbo aqui no presente. E aí a gente vai passar para o passado. O segundo é want. Want, que é o verbo querer em português. Então, querer no passado fica quis, né? Por exemplo, eu quis. Então, wanted, porque a gente está seguindo a regra simples do verbo passado, que é simplesmente colocar o ed no final do verbo. Então, want, que a gente tem aqui, fica wanted. Então, vamos ver agora o exemplo dele. We wanted to dance. Então, nós quisemos dançar. Ou a gente quis dançar. We wanted to dance. We é nós, né? Nós quisemos dançar. We wanted to dance. We wanted to dance. Tá vendo? Simplesmente isso. E o último exemplo aqui que eu coloquei no simple present é o verbo jump, muito conhecido, que é o verbo pular. Pular, in English, you say jump. Então, para falar pulou, pulei, você fala jumped, jumped. Ou seja, a gente apenas acrescentou o ed no final do verbo. E aqui a gente tem um exemplo. Aqui, I jumped high. I jumped high. Ou seja, eu pulei alto. I jumped high. Tá vendo? Com esses exemplos aqui, a gente vê que a gente só coloca o ed no final do verbo, ok? É só isso. Vamos ver aqui outros exemplos que eu coloquei abaixo. Então, aqui a gente tem nessa tabela o simple present. Eu coloquei alguns exemplos no presente simples. E aí, esses mesmos exemplos coloquei aqui no passado simples, tá bom? Por exemplo, eu vou falar assim, eu como macarrão. E aí eu vou falar, eu comi macarrão, tá bom? Vamos ver o primeiro exemplo aqui que eu fiz. I play with my friends. Significa eu jogo, eu brinco com meus amigos. No passado vai ficar o que essa frase? Como eu vou falar? Eu joguei com meus amigos. Pronto. I play it. I play it. Ó, só acrescentou o ed aqui no final da frase, ou do verbo, tá vendo? Então, I play it with my friends. Eu joguei com meus amigos. Segundo exemplo aqui.
We, que é nós, né? A gente viu aqui em cima, nós. We wanted to dance. Quisemos dançar. Então, we de novo aqui, o interessante, você tem que prestar atenção nisso, se ligue nisso. Quando a gente vê palavras repetidas, ou seja, por exemplo, por isso que eu falei, a gente viu we aqui em cima, a gente está vendo we embaixo de novo. Aí quando eu falo para você se ligar, é justamente para que você já vá fixando as palavras que você aprendeu. Olha, vi de novo, já sei o que é, tá? Não deixa ficar passando em branco não. Viu o significado da palavra, já fixa. Por quê? Logo após você vai ver ela de novo. Então a pessoa que está sempre estudando, está sempre vendo as mesmas palavras, então fixa muito rápido na mente. Por isso que é bom a gente ter um estudo que seja contínuo, porque a gente vai estudando, vai vendo as mesmas palavras, a gente não esquece. O normal de esquecer, como muita gente diz, eu sempre esqueço. Isso é normal, tá? Mas um grande fator para isso acontecer é quando a pessoa não tem um contato constante, tá bom? Então vamos lá. We cook for my family. Ou seja, nós, né? Que a gente já sabe que we é nós. Cook é cozinhar, tá bom? So, nós cozinhamos para minha família. We cook for my family. Como é que eu gostaria de dizer? Nós cozinhamos para minha família. Então, we cooked for my family. Eu só precisei colocar o ed aqui no final do verbo e a frase ficou no passado. We cooked for my family. Simplesmente isso, tá vendo? Bem legal, né? Esse terceiro exemplo aqui, eu coloquei they dance a lot. They é eles, tá bom? They, eles. Dance, dançam. A lot é muito, um bocado. A lot. Eles dançam muito, ou eles dançam um bocado, enfim, são sinônimos, né? Então, they dance a lot, eles dançam muito. E aí, se eu quiser dizer assim, nossa, ontem na festa eles dançaram muito, eu vou simplesmente fazer o quê? They danced a lot. Eu só acrescentei o ed no final do verbo, somente isso, e a frase ficou toda no passado. They danced a lot. Vamos ver lá? Eles dançaram muito. They danced a lot. E o último exemplo que eu trouxe aqui é I call. I sou eu, né? Por isso que a gente fala assim, I love you, que é eu amo você. Então, I sou eu. I call you many times. Call é chamar, tá bom? Chamar. So, I call you, eu chamo você many times. Many é muitos, tá bom? Ou seja, aqui no caso é muitas vezes. I call you many times. E aqui, para eu falar assim, eu te chamei várias vezes, fica como I called you. Eu só acrescentei o ed no final do verbo principal da frase, que é chamar. Então, eu chamo você, fica eu chamei você muitas vezes. A única coisa que eu precisei mudar aqui, ou melhor dizendo, acrescentar, foi o ed no final do verbo. Então, I called you. I called you many times. Eu te chamei várias vezes. Tá bom? Então, assim, é o seguinte. Essa é a formação do Simple Past. A gente viu que é muito fácil. Gente, é só colocar o ed no final do verbo e acabou. E aí a palavra ou a frase em si fica toda no passado. E a gente viu algumas palavras aplicadas em uns exemplos para a gente ver até melhor. E aí uma coisa que eu gosto sempre de falar. A gente não precisa ver a regra gramatical e ficar só ali. É muito importante que a gente parta para uma prática. É muito importante que a gente veja as coisas contextualizadas ainda mais. A gente tem uma contextualização aqui nos exemplos, mas é muito bom que a gente possa ver de forma ainda mais profunda para que a gente possa fixar ainda mais o conteúdo que a gente está estudando no exemplo aqui, o Simple Past, tá bom? Então, basicamente, o vídeo do Simple Past é essa explicação, que não é muita coisa, é muito simples. Volto a repetir, gente, é só colocar o ed no final do verbo. Então, para você que é aquele estudante maravilhoso que quer ser fluente em inglês, quer dominar a língua para ser fluente, continua nesse vídeo que agora eu só estou trazendo esse texto aqui para a gente ver o Simple Past mais contextualizado e você pegá-lo de forma naturalmente, tá bom? Que não dá para ficar só de regrinhas e vendo isso aqui e ali e acabou, não. É bom que a gente veja a gramática até bem
a prática aqui, né? Ser muita redundância. E aí agora que a gente aprendeu o Simple Past, é só colocar o ED. Vamos ver lá mais contextualizado. Então, trouxe aqui esse mini texto rapidinho pra gente com o título Yesterday. Yesterday, que significa ontem. Olha só, ontem, yesterday. Gente, presta atenção. Uma coisa que eu sempre falo. Há algumas palavras que a gente está sempre usando. Essas palavras que você está sempre usando, tenta fixar, tá bom? Tenta fixar elas na sua mente. Porque você está sempre falando, então você vai estar sempre praticando ali. E essa questão de esquecer, ela simplesmente vai sumir, tá bom? Então, por exemplo, eu quero dizer isso porque, tipo, ventilador. Ventilador não é uma palavra que a gente usa muito, né? Que em inglês é até fan. Ventilador, você não usa muito. Então, tecnicamente, você não precisaria gravar logo o ventilador em inglês. Mas ontem, a palavra ontem, a gente fala muito, tá? Então, dá essa informação para o seu cérebro aí. Olha, essa palavra é importante, grava ela que seu cérebro vai fazer isso, tá? E essa é uma ótima dica, tá, pessoal? Palavras que a gente usa muito, expressões no dia a dia, se liga nelas, tá? Então, yesterday, ontem, yesterday. E aí a gente começa aqui. Yesterday, I played. Então, ontem eu brinquei, tá? Play é brincar, jogar, atuar também, tá? Então, yesterday I played. Ontem eu brinquei com with, with é com, tá? With, com. Por exemplo, eu estou com você. I am with you. Então, aqui tem yesterday I played with the kids at the beach. Ontem eu brinquei com as crianças na praia, tá? Beach, praia. E aqui vocês já podem perceber que tem vários verbos aí com um detalhe em azul. E esse detalhe azul você também percebeu que é o ED. Ou seja, a gente está vendo aí palavras com o passado simples, né? Conjugadas no passado simples. Porque esse texto está falando sobre um passado, por isso que o título é Yesterday, tá? Continuando. Yesterday, ontem, I played, eu brinquei, com the kids, com as crianças, na praia, at the beach, ok? We stayed, a palavra stay é ficar. Se eu quero falar ficar no passado, ficamos, né? Por exemplo, aqui, we. Olha o que eu falei. A gente vendo we de novo. Você que se liga já. Já sei o que é we. Eu já vi 2 vezes anteriormente nesse vídeo. Já tô ligado. We é nós. Então, we stay. Stay. Até aqui, we stay. Para falar nós ficamos, só acrescentei o ed. We stayed. We stayed. Nós ficamos. Near é perto, tá bom? Então nós ficamos perto do que? Near the boats. Perto dos barcos, boats. E aqui vem. We jumped, nós pulamos into the water, na água. Nós pulamos na água. We jumped into the water. We laughed, nós sorrimos, damos risada, né? We laugh. And listened, ok? Escutamos, listen, escutar. E aí eu fiz o que? Listened. Acrescentei o ed para falar escutamos, porque escutamos música, algumas músicas. We listened to some music. Escutamos umas músicas. E aqui vem. We talked. Nós falamos, conversamos about school. Então, a gente conversou sobre a escola while, pessoal. While é enquanto, tá bom? Por exemplo, aqui, nós conversamos sobre a escola enquanto nós andamos de volta para casa. Back home. Back, de volta para casa. Então, se eu falo aqui, walked back. Andamos de volta para casa, tá? We walked back home. I asked, eu perguntei, porque ask, a palavra ask é perguntar. Aqui a gente tem asked, eu perguntei. So I asked their favorite subjects. Subjects
matéria escolar, tá bom? Português, English, Mathematics, são as matérias da escola. Matéria em inglês, você diz, you say subjects. Por exemplo, aqui tem, eu perguntei, né? I asked their favorite subjects. As matérias favoritas deles, tá bom? When we arrived, esse when aqui é uma palavra que a gente usa muito também, pega aí, tá? Porque when significa quando. Quando, por exemplo, quando é seu aniversário, a gente fala when is your birthday? When is your birthday? Então, when we arrived, quando nós chegamos at home, em casa. We cooked, olha, nós fizemos, preparamos, cozinhamos o quê? Popcorn. Popcorn é pipoca, tá bom? Pipoca, popcorn. And watch it. Assistimos. A palavra watch é assistir, tá? Watch, assistir. Quero falar nós e assistimos. Falei watch it. A movie. A movie é um filme, tá bom? Então, aqui um mini texto contextualizado no passado, em que você pode ver de forma mais contextualizada a forma passada em inglês. Tá? E agora, o que a gente pode fazer? Agora que eu li aqui com você o texto e fui explicando em português, né? O que significa que as coisas... Vamos fazer o seguinte, eu vou ler agora somente em inglês, tá? E o que você vai fazer? Você vai tentar relembrar aí o significado das palavras. Por exemplo, yesterday, você já viu que eu falei ontem. So, yesterday I played with the kids at the beach. Você vai entender que ontem eu brinquei com as crianças na praia. We stayed near the boats. A gente ficou, ou nós ficamos perto dos barcos. We jumped into the water. Pulamos na água. We laughed. Rimos. And listened to some music. Que escutamos música. We talked. Nós conversamos about school. Sobre a escola. While, que é enquanto. Enquanto que we walked, nós andamos de volta, walked back home. E aqui tem, I asked their favorite subjects. Eu perguntei as matérias favoritas deles. When, quando, lembra? Quando, when. So, when we arrived, quando nós chegamos at home, em casa. Nós, que é we, a gente fez o quê? We cooked popcorn. Nós cozinhamos ou fizemos, preparamos pipoca. And watched a movie. E assistimos a um filme. Tá bom? Assistimos um filme. O que eu vou fazer agora? Você pode também treinar. Agora você vai treinar o seu listening, tá? E entender. Agora que você pegou aí esse mini texto em português também, você vai ver agora somente em inglês. Não precisa ficar na coisa de traduzir. Ouve e tenta acompanhar entendendo, tá? Vamos lá. Yesterday. Eu vou ler, você simplesmente vai ouvir e tentar acompanhar a leitura de forma compreensível. Yesterday, I played with the kids at the beach. We stayed near the boats. We jumped into the water. We laughed. We listened to some music. We talked about school while we walked back home. I asked their favorite subjects. When we arrived at home, we cooked some popcorns and watched a movie. Muito legal, né? Muito bom. Aí você pode compreender muito mais. E lembrando que você pode assistir esse vídeo várias vezes para pegar ainda melhor, tá bom? O que você pode fazer agora também é voltar nessa parte que eu acabei de ler e você também tentar ler, tá bom? Vai ouvindo como eu pronunciei, vai pausando e vai tentando repetir, tá bom? Por exemplo, eu falei assim aqui no começo, na parte que eu estava lendo. Yesterday I played with the kids at the beach. Aí você já pausa o vídeo e tenta repetir a frase aí, tentando pronunciar como eu falei na hora que eu li aqui agora, tá bom?
Voltando a repetir, esse é o vídeo sobre Simple Past, em que vimos aqui a forma gramatical, né? Mais ou menos como é que ele é feito. E aí, você que é um estudante que quer dominar o inglês para ser fluente, você acompanha até aqui o final. Boa sorte, Deus abençoe. Qualquer coisa, pode mandar sua pergunta aí sobre qualquer dúvida nos comentários. Eu espero que você gostou desse vídeo. Eu gostei demais. Thank you very much. See you.